Esse vídeo aqui é sobre como mudar de vida em 6 meses. E nos próximos minutos eu vou te compartilhar o processo que deu certo pra mim e que me fez sair de uma situação em que eu trabalhava no mercado financeiro, tinha habilidades em investimentos, tinha um bom nível de renda e era parte de uma gestora, para apenas 6 meses depois ter me tornado gestor de investimentos credenciado pela CVM, ter construído todas as estratégias do Clube do Valor, ter desenvolvido habilidades em marketing e vendas e ter começado o meu próprio negócio. E basicamente eu vou te mostrar o que eu fiz, como é que eu desapareci, baixei a cabeça e em 6 meses eu mudei muito a minha vida por um prazo tão curto. E principalmente como em 6 meses eu construí toda a base que me levou poucos anos depois a ter uma empresa responsável por gerir na época mais de 150 milhões de patrimônio, ter construído uma audiência de mais de 350 mil pessoas, ter batido meu primeiro milhão, impactado também a vida de quem trabalha comigo. E a minha ideia é te contar o que eu fiz e mostrar como é que você pode também mudar a sua vida em 6 meses e conquistar, seja lá o que você quiser. Renda maior, um patrimônio maior, um dia a dia mais feliz, uma rotina mais alinhada com seus sonhos. Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou o cofundador do Clube do Valor, uma empresa de investimentos, sendo uma das maiores empresas de wealth service do Brasil. Nesse canal, eu gravo vídeos que eu gostaria de assistir se eu tivesse alguns anos atrás. Vídeos sobre desenvolvimento pessoal, riqueza, sobre como construir uma vida muito rica. Então presta atenção nesse vídeo e deixe os comentários que você achar pertinentes ao longo do... Bom, primeira etapa, tá? É saber para onde você quer ir. E aí eu acredito muito que a maior dificuldade das pessoas não é conseguir o que elas querem, e sim ter clareza sobre o que elas realmente querem, sobre o que elas realmente valorizam. Você quer mudar de vida em 6 meses, a primeira coisa é saber o que você quer mudar. Qual aspecto da tua vida tu quer alterar hoje para que lá na frente você impressione a única pessoa que você tem que impressionar, que é a sua própria versão do futuro. E como é que você tem clareza sobre o que você quer se é algo tão difícil que tantas pessoas não conseguem ter? Aqui eu gosto de usar uma técnica de pensamento que eu conheci com o Charlie Munger, que era sócio do Warren Buffett, uma das pessoas mais brilhantes que já viveu, comentou o seguinte: muitos problemas difíceis são melhor resolvidos quando são abordados de trás para frente. Em outras palavras, tá? Inverta a ordem. Em vez de pensar o que você quer conquistar em 6 meses ou daqui para frente, pensa sobre quais problemas você tem hoje, sobre o que te incomoda, sobre o que tira o teu sono, e a partir daí você vai ter clareza sobre o que você precisa mudar. Em outras palavras, não pense necessariamente em como ficar rico, mas sim como evitar a pobreza. Não pense, sei lá, em como mudar de emprego, e sim em como ter mais liberdade, esse tipo de coisa. E começa pelo problema. Como é que eu fiz, tá? Eu pensei nas minhas dores, eu pensei nos meus problemas, até porque a decisão de sair da empresa que eu tava para empreender foi uma decisão muito difícil. Eu adorava a empresa que eu tava, adorava o mercado financeiro, meus colegas de trabalho, tinha o maior carinho por eles, estava aprendendo com eles, mas eu tinha um problema que me tirava o sono, que era que eu não tinha liberdade plena. Eu não conseguia fazer todas as coisas do meu jeito, eu não conseguia tomar as decisões finais, eu não conseguia, sei lá, escolher um dia aleatório para folgar, e tá certo isso, né? Na média as pessoas não têm essa liberdade. Só que aquilo me incomodava muito. E também me incomodava o fato de que, por mais que eu estivesse crescendo, eu não estava crescendo tão rápido quanto a minha ambição em crescer. Queria impactar mais pessoas, ter uma empresa com uma escala maior e acelerar a jornada para ter uma renda maior, ganhar mais dinheiro, conquistar um patrimônio maior. Tinha muita pressa quando eu era mais jovem, embora essa pressa tenha me atrapalhado em algumas coisas, ela me ajudou em outras. Mas aí, a partir desses problemas, eu comecei a traçar objetivos claros de longo prazo. Um deles foi o primeiro plano financeiro que eu fiz. Dizia mais ou menos assim: olha, eu vou conquistar R$1 milhão até o dia do meu aniversário em 2017 e até o meu aniversário de 40 anos eu vou ter R$10 milhões. Isso vai ser o retorno que eu vou ter por estudar muito todos os dias, criando conteúdos legais, impactando a vida de muitas pessoas. Lá no meu escritório, ali embaixo, e eu lia isso toda manhã quando eu acordava e toda noite antes de dormir. E eu só consegui criar esse plano a partir dos problemas que eu tinha. Uma liberdade menor do que eu desejava e um ritmo de crescimento menor do que eu desejava. Então a primeira etapa aqui é pensar nos teus problemas e entender o que você precisa mudar para resolver esses problemas na sua vida. Traçando basicamente um quadro, listando onde você está e onde você gostaria de estar no futuro ideal. Passada essa etapa, você vai para a segunda, que é entender o que precisa ser feito. Tem uma crítica muito grande à lei da atração, porque ela fala muito em você mentalizar o que você quer, você ter objetivos muito claros, você se imaginar tendo um futuro rico, saudável e feliz, que são coisas importantes, só que ela para aí. A lei da atração sem execução não significa nada, até por isso acho que tem tantos críticos à lei da atração. E por isso que entra essa segunda etapa. Eu me lembro que eu ouvi numa palestra de um amigo meu, isso faz anos já, a seguinte frase: se tem algo que você não tem hoje, é porque tem algo que você ainda não faz. Essa frase quer dizer que se os caminhos que você percorreu até aqui não
fizeram com que você construísse a vida que você gostaria de construir, então você tem que seguir outros caminhos, tem que fazer as coisas diferentes. Isso fica ainda mais claro quando desenhado. Tem uma ilustração do Tim Urban que eu gosto bastante, que mostra todos os caminhos da vida que já se fecharam para ti e os caminhos da vida abertos para ti. No passado, os caminhos abertos foram os caminhos que tu percorreu. E daqui para frente, todos os caminhos estão abertos. Ou, em outras palavras, se tem algo que você não gosta na sua vida, se você tem clareza sobre o que é isso, se você tem clareza sobre o que você precisa conquistar, o que precisa ter para acabar com este problema, então tem algo que você precisa mudar e precisa começar a mudar. Einstein já disse que insanidade é fazer as mesmas coisas de sempre e esperar ter resultados diferentes. E como é que eu fiz aqui, tá? Depois de perceber os problemas que eu tinha, a minha falta de liberdade em tomar decisões, minha falta de liberdade em escolher como é que eu ia usar o meu tempo, o ritmo de crescimento que não estava adequado para o que eu queria. E depois de decidir empreender, que para mim foi uma resposta a esses problemas que eu tive, surgiram uma cacetada de novos problemas. Sabe? Porque decidir empreender é uma decisão. Agora, vamos lá, tem que abrir o CNPJ, tem que contratar contador, tu tem que ter um produto bom, tu tem que ter um processo de vendas bom, tu tem que ter um marketing bom. Enfim, tu tem que seguir o exato método que eu segui para transformar essa empresa, o Clube do Valor, numa empresa que fatura 27 milhões de reais ano, que eu conto nesse vídeo aqui, por sinal. Mas lá atrás, no início desses 6 meses que mudaram a minha vida, eu tinha 2 grandes problemas. O primeiro, como é que as pessoas vão confiar em mim para eu gerir seus patrimônios? Abrir uma gestora de investimentos é um negócio que eu concorro com grandes gestores, com o Luiz Stuhlberger, com o pessoal da Dynamo, o pessoal da IP Participações, com gente muito boa que tem de mercado financeiro o tempo que eu tenho de vida. Como é que as pessoas vão confiar em mim? E mais, como é que elas vão conhecer o meu trabalho? Esses foram os meus 2 primeiros grandes problemas nesses 6 meses em que eu mudei de vida. E foi refletindo sobre eles que eu fui buscar soluções. Então, qual a lógica? Tenha clareza de onde você quer chegar, entenda quais são os problemas que você vai enfrentar por ordem e pensa nas soluções para cada problema. Então, o que eu pensei aqui, né? Pô, quero que as pessoas confiem em mim. Então, eu teria que virar planejador financeiro CFP, eu teria que ler dezenas de livros para ter um conhecimento bom para transmitir essa confiança. Outro problema, pô, quem é que vai me contratar? Então, o que eu pensei? Pô, eu vou escrever na internet, vou criar um blog, daqui a pouco eu atraio uma audiência. Eu vou criar um canal no YouTube, fazer vídeos, daqui a pouco eu atraio pessoas que gostam do que eu tô falando, eu vou me comunicar com essas pessoas por e-mail. E aí cada problema desses é derivado em ações práticas. Pô, eu tenho que passar no CFP. Para quem não sabe, CFP é uma prova bem difícil de passar no mercado financeiro para você se tornar planejador financeiro. Aí nesse caso, eu preciso comprar um curso de formação, eu preciso estudar 1 hora por dia para isso. Outro problema, preciso ler dezenas de livros para construir as estratégias de investimentos que eu vou seguir aqui. Beleza, como é que eu vou ler dezenas de livros? Primeiro, eu preciso escolher bons livros, de uma boa curadoria, e depois eu preciso sentar na cadeira e ler. Decidi naquela época ler 2 horas por dia. Tem que criar um blog, então, pô, vou aprender sobre SEO, né, que é estratégias para você posicionar bem teu blog, e eu vou escrever 1 hora por dia. Preciso de um canal no YouTube, então eu vou vencer o medo de ser julgado, eu vou aprender a gravar vídeos, vou aprender a editar vídeos. Eu preciso me comunicar com as pessoas por e-mail, eu vou contratar uma ferramenta, eu vou escrever 2 e-mails por semana, eu vou me comunicar com a minha audiência. É simples. Se for ver assim, é só fazer o trabalho. E como é que você faz o trabalho? Sabe onde você quer chegar, saiba dos problemas, vai atrás das soluções, senta e faz. O grande segredo aqui é fazer, é botar a mão na massa. Ninguém vai mudar de vida em 6 meses sentado no sofá, assistindo Netflix o dia inteiro. Sem querer demonizar a Netflix, eu assisto todos os dias. Mas tem gente que se passa nessa parada e tem gente que tem que entender que tem diferentes temporadas na vida e algumas são de mais trabalho duro. O que me leva para a terceira etapa, né? Se a segunda é entender o que precisa ser feito, né, que é meio que pensar na direção, a terceira é fazer o que precisa ser feito, é colocar a mão na massa e executar. E tem uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: perdedores têm metas, vencedores têm sistemas. Essa frase do Scott Adams, ela quer dizer basicamente que todo mundo quer mudar de vida em 6 meses. Se você perguntar para qualquer pessoa, tu gostaria de estar mais saudável, gostaria de estar mais rico, gostaria de viajar mais nos próximos 6 meses? Todo mundo vai querer tudo isso. Essas metas estão no subconsciente ou no consciente das pessoas. Só que elas precisam construir sistemas para chegar lá, para conquistar essas metas. O que são sistemas? São processos. Processos que sejam repetidos com frequência, ou seja, que se tornem hábitos. É um exemplo, tá? Tem gente aqui que tem a meta de correr uma maratona. Eu não tenho, felizmente, porque dá um trabalhão. Mas tem gente que tem a meta de correr a maratona. Essa é a meta. O que são sistemas? É colocar um horário para você todos os dias ir correr, é contratar uma assessoria esportiva, é passar a se alimentar de forma adequada, eu nem sei como, mas enfim, contratar uma nutricionista e passar um cardápio mais regrado. Por aí vai, repetindo isso por muitos meses. Por isso que entra a criação de hábitos, né? Hábitos são tarefas repetidas com frequência, quase que no piloto automático. E aí como é que eu fiz, tá? Eu tive que criar hábitos na minha jornada e o primeiro foi de
trabalhar muito duro. Assim, recentemente eu publiquei um vídeo falando que o trabalho duro não vai te enriquecer. E é verdade, o trabalho duro ele não enriquece, só que ele tem outros efeitos colaterais muito positivos. E eu entendo que todo mundo que queira mudar de vida em 6 meses, que é a promessa desse vídeo aqui, precisa baixar a cabeça e trabalhar muito duro. Ah, Ramiro, mas o equilíbrio entre trabalho e vida, cara, não vai ser um equilíbrio constante. Você vai ter que ter diferentes temporadas na sua vida, algumas de muito mais trabalho, algumas de foco maior na família, e o equilíbrio ele vem com o passar do tempo. Nesses 6 meses aqui em que eu construí a base para mudar a minha vida, eu trabalhava todo final de semana. Eu me afastei de alguns amigos, me dediquei muito a começar a minha empresa e eu segui isso por mais alguns anos. 6 meses é um prazo curto. Você consegue mudar de vida, mas essa mudança vai ser muito maior se você repetir esse processo por algumas temporadas de 6 meses. Enfim, esse foi o primeiro hábito. Aí eu passei aí desenvolvendo outros, como por exemplo o hábito da escrita. Eu escrevo todos os dias praticamente já há muitos anos. O hábito do estudo, porque o estudo vai te dar a direção, vai te mostrar o que deve ser feito. Claro que ele tem que ser balanceado com a execução, mas o norte vem do estudo, da leitura de livros, da realização de cursos, de você assistir vídeos como esse, de você conversar com pessoas que chegaram onde você quer chegar. Enfim, com o passar do tempo, quando eu estava me sentindo mais estressado, eu comecei a fazer exercícios físicos diariamente, mais um hábito construído. E aqui nessa etapa em que você tem que garantir fazer o que precisa ser feito, é sobre a criação de hábitos. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre esse tema, comenta se você quer ver um vídeo assim, mas aqui eu vou simplificar ao máximo, tá? O que funcionou para mim, para eu criar hábitos? Colocar na agenda. Coloco na agenda o horário que eu vou ler todos os dias, o horário que eu vou escrever todos os dias, o horário que eu vou me exercitar todos os dias, inclusive, ó, daqui a 5 minutos tem que acabar esse vídeo em breve. Aí 5 minutos eu vou lá correr. E, enfim, você tem que criar os hábitos, fazer o que precisa ser feito. Eu sei que você pode pensar, Ramiro, é fácil você falar, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 empregos, enfim, vamos dar bem real. Para alguns é mais fácil que para os outros. Tive a sorte, nesse momento que eu decidi mudar de vida, eu já tinha acumulado um patrimônio dos meus anos trabalhando duro, não tinha filhos, tinha menos responsabilidades do que a média. Agora, eu te garanto que 1 hora por dia para se dedicar aos seus projetos pessoais, todo mundo consegue. Alguns com mais facilidade, outros com menos. Mas basta você pegar o seu celular, ver quanto tempo você usa por dia em redes sociais, que eu te garanto que vai ser perto de 1 hora. Pelo menos, né? A galera mais nova, eu vi que usa 7, 8 horas o celular. Eu vi isso esses dias, cara. Fiquei impressionado. Mas assim, se você usa 2 horas por dia do celular, dá para baixar para 1 e usar essa outra hora que abriu para se dedicar aos seus projetos, a mudar a sua vida, beleza? Se falta de tempo fosse um problema, somente os desocupados teriam mais sucesso. Essa frase aí do Flávio Augusto, que para mim faz bastante sentido. E aí, com essas etapas até aqui, você vai entender muito claramente o que você quer fazer e você vai fazer o que precisa ser feito, beleza? Te mostrei, né, que você tem que saber onde você tá, onde você quer chegar, e aqui entram coisas novas que você deve fazer e deixar de fazer, entram os sistemas que você cria, e aí você vai começar a conquistar as coisas e pode ir para a 4ª etapa, que é aprender a medir da melhor forma possível o teu sucesso. Como assim? Seguindo as 3 primeiras etapas, você vai conseguir conquistar o que você quer. Talvez não em 6 meses, talvez num prazo um pouco maior, mas você vai chegar lá. Se é uma renda maior que você quer, seguindo essas 3 etapas, você vai ter uma renda maior. Se é mais patrimônio, você vai ter mais patrimônio. Se é mais tempo livre, você vai ter mais tempo livre. Agora, o que você quer não necessariamente é a resposta. Para mim, o fruto desse processo foi passar a ter uma renda muito maior e um patrimônio muito maior. E sem falso moralismo, tá? Isso me ajudou muito em muitas coisas na minha vida. Mas num primeiro momento, percebi que eu troquei a liberdade que eu tanto buscava pelo dinheiro que em tese me compraria liberdade. Por isso, essa é a 4ª etapa, saber medir o seu sucesso. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: você gostaria de ser o melhor marido do mundo, mas todo mundo achar que você é o pior marido do mundo, ou ser o pior marido do mundo e todos acharem que você é o melhor? Se toda a ênfase está na opinião dos outros, você vai acabar tendo um placar externo e não interno. E eu, por muito tempo, muitos anos depois desses 6 meses que eu mudei de vida, eu percebia que eu tomava atitudes e ações para dar o exemplo, para mostrar que ninguém trabalhava mais do que eu. Enfim, muito focado no que os outros iam pensar. Mesmo tendo durado muito a minha vida, me via sem liberdade. Anos sem viajar a lazer, anos trabalhando todos os fins de semana. Como eu falei, temporadas que é importante, mas a vida inteira não dá. Anos sem me permitir tirar um dia de folga. Até que certa feita eu comecei a refletir sobre a morte, né? Tem uma frase estoica que fala sobre o memento mori, né? Você lembrar que vai morrer. E essa reflexão me fez pensar, porra, com 80 anos, quando eu olhar para trás, o que eu vou pensar da minha vida? O que eu vou ter preferido? Ter tido bons momentos perto das pessoas que eu mais amo, tendo construído algo significativo, ou focado 100% na construção de algo e, sei lá, abrindo mão de bons relacionamentos, não vendo os meus sobrinhos e no futuro os meus filhos crescerem, não aproveitando meus pais, meus avós quando eles estão vivos. E eu percebi que eu estava usando meu tempo errado e reorganizei toda a minha vida para ter muito mais liberdade, que no início era justamente o que eu queria. E o que eu recomendo pra ti quando você chegar nesse ponto? Cara, caga pro que os outros estão pensando. Não faz nada pensando em
em apenas agradar os outros. Pensa em agradar você mesmo, a sua versão do futuro. Essa é a pessoa que realmente importa. E sempre se pergunta, estou vivendo de acordo com meus valores ou não estou vivendo de acordo com meus valores? Então o grande ponto aqui é esse, tá? Para mudar de vida, você precisa saber o que te incomoda, desenhar um futuro ideal que você vai enfrentar, entender o que precisa ser feito para resolver esses problemas, desenvolver bons hábitos para você solucionar vários desses problemas em escala, repetindo ações e nunca se esquecer dos seus valores e medir o seu sucesso pelo placar interno, pelo que você valoriza. Foi isso que eu fiz, foi assim que eu mudei de vida, foi assim que eu construí uma rotina que mudou a minha vida, que eu te conto melhor nesse vídeo aqui. Grande abraço e até a próxima.